24 graus e 4 décimos é a temperatura. Vamos falar de um assunto que atinge a todos nós, que preocupa, mas que, por outro lado, ainda não reflete nos nossos hospitais uma preocupação que é a maior, né? Que é hospitalizações, que é internações em UTI, e, consequentemente, mortes também por Covid-19, porque temos a presença agora da nova variante, a Omicron, que surgiu lá na África, que agora está chegando aqui na América também, que já estava há mais tempo lá nos Estados Unidos, na Europa. E agora a gente tem visto os casos de Covid-19 aumentarem de uma forma substancial, de um dia para o outro. Falamos na abertura do programa. Taquari, de um dia para o outro, 99 casos. Isso significa um aumento de 550%. Lajeado teve um aumento de 189% em 5 dias. Do final do ano passado, a gente estava com 74, fechamos o ano ali. E aí agora já estamos com 214 casos ativos, coisa que não acontecia desde 30 de junho de 2021. Estamos falando de meio ano atrás, mais do que meio ano. Então, é algo que é uma nova realidade. Estamos com máscara mais uma vez, estamos aqui recebendo a Juliana Demarque, ela que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, para falar se é um novo surto, as características dessa Omicron, o que tem se visto em Lajeado, e além da Omicron, agora tem a influenza, que também está atingindo várias pessoas, H3N2, e também já temos o primeiro caso da junção das duas, né? Da Covid-19 da Omicron com a influenza no Rio Grande do Sul. Bem-vinda mais uma vez aqui à nossa programação. Um bom ano pela frente, Juliana Demarque. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Que seja um ano mais tranquilo, sim, é o que todos esperamos. Realmente, a gente tem visto, já estávamos atentos, né, a essa evolução da variante Omicron a nível mundial, a nível de Estados Unidos, a nível de Europa. No Rio Grande do Sul, ela foi identificada pela primeira vez no dia 3 de dezembro, mas a gente sabe que quando uma variante ela é identificada, ela já está circulando há mais tempo, né? Então, possivelmente, a gente vinha com a circulação da Omicron no estado há mais dias, né? Não começou ali no dia 3 de dezembro ou nos dias próximos. E na forma como ela tem repercutido a nível de Lajeado, é a forma como ela tem repercutido a nível nacional, a nível mundial. Os casos, eles são... normalmente são casos leves, né? Praticamente população jovem, é onde a gente percebe a maior incidência de casos e não temos uma repercussão ainda a nível hospitalar, né? O nosso sistema está acompanhando, está monitorando, a nível de hospital está muito tranquilo essa circulação por enquanto. A gente percebe já também que em algumas partes, né, do país, fora do país também, mas em especial aqui no país, alguns cancelamentos, né, de eventos, em especial carnaval e alguns outros eventos. Mas isso se dá também em função justamente para que não, né, fique superlotado os atendimentos após esses eventos, que acabam causando aglomeração. Não tem como, né? Num carnaval, por exemplo, né, as pessoas ficam ali todas juntas e tudo mais. Então, isso também é mais... Porque as pessoas começam a se assustar, né? E a gente, inclusive, começa a ficar mais atento, assim, a essas informações. E isso é mais em função justamente para que não fiquem superlotados aí os atendimentos, né? Isso, o objetivo desses cancelamentos é uma precaução quanto à sobrecarga dos serviços de saúde. Porque mesmo elas tendo uma incidência muito baixa de casos graves, quanto maior o número de casos, maior vão ser, claro, as situações de internação e podem, sim, estar relacionado a uma sobrecarga dos serviços. Então, são cancelamentos preventivos, né? Porque a gente sabe que os cuidados nesses eventos eles não são possíveis, né? O uso de máscara, ele praticamente não ocorre. Então, nesse momento, de uma forma preventiva, estão se fazendo alguns cancelamentos. Você já falou que ela é menos grave, menos letal, a gente tem acompanhado isso mundialmente, mas os sintomas são os mesmos, Juliana, quando a pessoa contrai essa variante Omicron em relação a outras variantes? Sim, os sintomas eles são os mesmos, né? A gente percebe tosse, a gente percebe uma febrícula, mas eles são bem menos intensos, né? Hoje, inclusive, a gente teve algum questionamento quanto à perda de paladar, né? A gente não tem percebido muito a perda de paladar, mas é importante salientar que a perda de paladar ela é normalmente um sintoma mais tardio, né? Ela acontece lá pelo 7º, 8º dia a partir do início dos sintomas. Então, realmente, o que a gente tem percebido? Leve dor no corpo, uma tosse leve, febrícula, e em alguns casos referência de dor de garganta, mas até o momento os casos que a gente tem atendido na nossa rede ambulatorial, essencialmente casos muito leves.
Esses atendimentos são nos postos de saúde, na UPA? Quais são os locais que têm tido, né, estão apresentando uma maior procura, né, por a maior procura ela acontece na UPA, né? Na UPA sempre mesmo. É onde o pessoal tem buscado mais atendimentos, mas a gente orienta que, na medida do possível, busquem as unidades básicas de saúde, onde tem os profissionais médicos disponíveis, eles estão atendendo esses casos. A unidade central aqui também está atendendo esses casos, e que busquem a UPA realmente se não conseguirem buscar ao longo do dia, ou se tiver algum sintoma mais intenso. Então, já se registra aumento? Sim, se registra aumento nos atendimentos, sim. Tanto a gente acompanha também pelas testagens que a gente vem realizando, né? Então, nós realizávamos uma média de 40, 50 testes por dia. Ontem nós realizamos 136 testes. Então, os testes eles têm aumentado desde o dia 2, né? Onde a gente realizou 61 testes, depois 110 e ontem 136 testes. E então, a procura tem aumentado. Tem aumentado também? A positividade tem ficado em torno de 35%. É alto, hein? É uma taxa alta. E antes alta. Era qual a taxa? Nós tínhamos, em dias, 1 ou 2 casos positivos, né? Então, realmente, a taxa de positividade, ela tem aumentado. Na rede privada, a gente tem observado uma taxa de positividade em torno de 33%. Então, é equivalente ao que a gente tem observado na rede pública. De 2% para 33%, 35%. Isso. O teste, ele é gratuito, Juliana, para quem quiser procurar? Tem que pagar só nas farmácias? Em que casos, né? Em que na rede pública, nas farmácias, então, enfim, na rede privada, o teste ele está disponível, apenas o usuário chega no serviço e solicita a testagem. Na rede pública, o teste ele é gratuito, não tem nenhum custo, mas ele está vinculado ao atendimento médico, né? Até porque a gente salienta que um teste isoladamente, ele não tem nenhum critério quanto à conduta, né? Não é porque o meu teste, eu estou sintomático, o meu teste deu negativo, que eu possa seguir com as minhas atividades normais. É importante uma avaliação médica para realmente definir isso. Então, na rede pública, todo paciente que buscar atendimento por síndrome gripal será direcionado para a testagem. Em relação à vacinação, o quanto que protege, tem muita gente dizendo, viu, e o que adianta vacinar? As pessoas estão contaminando-se de novo. É importante deixar bem claro, né, a importância dessa vacinação, como é que está essa vacinação. Dias atrás, a prefeitura chegou a emitir uma nota pedindo para que as pessoas fossem se vacinar, porque as vacinas iam vencer. Quer dizer, as pessoas estavam já achando que tudo tinha passado, mas agora vem essa nova onda. Isso. A vacinação, historicamente, a vacina, ela nunca, nenhum tipo de vacina, ela é criada para eliminar a circulação viral ou que dê 100% de proteção e esta pessoa não terá a doença. O objetivo principal da vacinação é evitar casos graves das doenças, diminuir a intensidade dos casos e, consequentemente, vai diminuir circulação viral e vai diminuir o número de casos. Esse é o objetivo da vacinação contra o sarampo, esse é o objetivo da vacina contra a influenza, que a gente já faz há muitos anos. E não deixa de ser diferente agora. Então, realmente, nesse momento, fica aquela questão, realmente é a variante que está ocasionando casos mais leves, ou pode ser porque temos uma população já em grande parte imunizada. Então, a vacinação ela é importante, principalmente pensando na evolução para casos graves da doença. Não só a COVID, como as demais doenças. Quanto à validade das vacinas, é importante as pessoas entenderem que a vacina da Pfizer, então, que é a vacina que vem agora em maior escala para as segundas doses ou para as vacinações de reforços, a partir do momento que ela é descongelada na central em Porto Alegre, ela tem uma validade de apenas 31 dias. Então, antes, os municípios recebiam volumes definidos pelo Estado, de acordo com a população a ser vacinadas. Agora, já mudou, então, o município pede a vacina de acordo com a sua demanda. Nós tivemos um momento em que estávamos vacinando cerca de 600 a 700 pessoas dia e na segunda semana de dezembro, esse número baixou para 200, 300 pessoas dia. Então, havia a possibilidade, neste volume, de, na próxima semana, um volume X de doses vencer. Por isso, foi feito o chamado, a população aderiu. Desde aquele momento, estamos vacinando um volume, novamente, em torno de 700, 800 doses por dia de vacinas, né? Estamos
Não conseguimos contabilizar exatamente porque os sistemas do Ministério estão fora ainda para análise, mas Lajeado já tem mais do que 90% da população com o esquema vacinal completo. População adulta? População com mais de 18 anos. Aliás, aconteceram algumas mudanças, né? Foram feitas algumas mudanças em relação aos horários de vacinação. A vacinação ampliada agora é sempre nas sextas-feiras. É bom a gente colocar, porque muitas pessoas ainda ligam com dúvidas, né? A pessoa acaba indo vacinar quando chega ali o seu dia, então, né, às vezes não presta atenção, enfim, ou não procurou a informação antes da sua necessidade, né? Então, mas nas sextas-feiras agora sempre com horário ampliado. Isso, a gente optou então agora por divulgar o calendário mais extenso, né? Então, ampliamos 1 hora por dia a vacinação, então é das 8 às 15 horas, de segunda a quinta-feira, e nas sextas-feiras, então todas as sextas-feiras, das 8 às 20 horas. A gente percebeu que esse horário ampliado na sexta-feira, ele repercutiu melhor do que os sábados que a gente tinha para vacinação, então a procura nesse horário ela foi maior, então mantemos isso como rotina. Vai continuar no CAPS adulto? Não Continua tem chance no de CAPS voltar para o adulto, Parque do Imigrante, por não exemplo? temos a possibilidade de colocar no drive em função da temperatura, né? Mesmo com o sistema de refrigeração, é impossível conseguir manter a temperatura das vacinas, que elas não podem passar de 8 graus. Então, vacinação para crianças. Saiu ontem normativas aí do Ministério da Saúde. O que Lajeado já está preparando, Juliana? Lajeado está aguardando, então, as definições, né, do Ministério quanto à logística, né? A princípio, a gente tem no CAPS adulto um espaço já pronto, específico para vacinação de crianças, né? Uma sala com maca, com cadeiras, onde a criança vai ser atendida de forma individual, né? Então, já temos um espaço ali e também temos pensado em alguma unidade de saúde, caso a demanda seja muito grande e a gente não consiga atender de forma adequada a população nesse espaço. Quanto às pessoas que estão se contaminando com a Omicron, já é possível dizer que a maioria, especialmente a nossa realidade aqui, é de pessoas que não se vacinaram? Você falou em pegando um público mais jovem, isso inclui as crianças aí, que têm essa idade aí de menos de 5 ou de 5 a 11 anos também? Não, o que temos observado nesses casos novos da última semana, quanto à contaminação, praticamente toda ela em adultos jovens, entre 20 e 35 Reflexo anos. De festas, é a nossa maioria. Litoral. Fizemos um levantamento de todos os pacientes que buscaram a UPA, então, e foram testados. Praticamente 90% deles são vindos do litoral, em festas de Natal e Ano Novo, ou tiveram contatos com pessoas que estiveram no litoral. Então, a gente percebeu isso o ano passado também, só que não tão cedo, foi lá para fevereiro, e que realmente a P1 ela se disseminou no estado decorrente, né, das férias e festas a nível de litoral. E o que se imagina daqui para frente? Vai aumentar muito essa onda? Há quanto tempo? A gente espera ainda que nas próximas 2 semanas a gente tenha aumento desta circulação viral, né? Possivelmente ainda esses casos agora estão ainda sendo identificados os casos e nas próximas 2 semanas a gente ainda vai ter uma curva, não com essa intensidade diária, mas a gente vai ter um aumento agora nas próximas semanas. Pessoas que ainda não procuraram a vacinação, não fizeram nem a primeira dose, tem o número dessa população que já poderia ter feito e não fez? A nível de Lajeado, a primeira dose é praticamente 0, acima de 18 anos, né? A gente tem ainda um número de adolescentes, né, que precisam buscar a primeira dose, é um número pequeno, mas acima de 18 anos, aonde a gente vê essa maior contaminação, a gente já atingiu praticamente 100% da estimativa populacional. E nos adultos, a segunda e a terceira dose? A segunda dose a gente já passou de 90%, né, a cobertura. E quanto ao reforço, esse sim a gente precisa buscar. Mas realmente a população está vindo. Dessas 700, 800 doses diárias que o município tem feito, mais de 500 são de pessoas buscando a dose de reforço. Deve aumentar a procura também, porque agora aumenta os casos, as pessoas vão querer vacinar também, né? Acreditamos que sim. O serviço ele está disponível, né? As vacinas estão disponíveis, a equipe está lá também para fazer esse atendimento. Juliana Demarque, da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, e a influenza, a H3N2, que também está chegando e está pegando muita gente.
Isso, a influenza a gente começou a perceber a nível de país uma circulação dela nos últimos 3 meses, né? Nos últimos 3 meses do ano de 2021. E o que se percebeu é que é uma variante nova do H3N2, que está circulando já no inverno no hemisfério norte, né? Então, é uma alteração, então, do H3N2, diferente do que circulou aqui no ano anterior e tendo em vista o aumento da circulação das pessoas, as pessoas voltaram a circular a nível internacional e essa variante é o que circula hoje no inverno do hemisfério norte. Tem vacina para ela também, né? A vacina que está disponível nesse momento, que é a feita no ano passado, ela não é específica para esta nova alteração. Ela faz sim uma proteção, né, pela base dela, mas ela não é específica dessa variante, a Darwin, né? Então, a vacinação específica para esta variante, ela vai ser introduzida no Brasil agora a partir de março, né? Quando sempre são feitas as vacinas novas contra a influenza. Mas, de qualquer forma, a vacina da influenza segue disponível para a população, né, que queira ainda se imunizar contra a influenza de uma forma geral nas unidades de saúde do Centro e do São Cristóvão, em Lajeado. Nova variante também na influenza, né? Nova variante para tudo lá. Assim como na caso da Covid, uma das maneiras de evitar, ou pelo menos tentar evitar, se proteger é usando a máscara também. Isso. E os outros cuidados, né? Os cuidados quanto aos resfriados, gripes, enfim, eles são os mesmos, né? Sintomas parecidos também, né? A influenza, ela normalmente apresenta sintomas mais intensos. É uma febre muito alta, de início súbito. Né? E isso são gripes realmente fortes. Febre perto de 39 graus, muita dor no corpo, tosse, dor de garganta. Ela tem sintomas bem mais intensos do que a gente tem observado nos últimos casos da Covid. Mas aí fica... É forte, mas a pessoa normalmente não precisa se internar no hospital e também não é tão letal, né? Normalmente, os casos mais graves vinculados à influenza são de grupos específicos. Crianças, idosos e gestantes e pacientes com comorbidades. Então, a influenza ela tem esta característica quando para situações mais graves. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, a Juliana Demarque, muitas informações importantes. Obrigada, Juliana. Bom trabalho para ti, para toda a tua equipe. A gente sabe que tem sido ainda mais intenso aí, né, pelo menos nos últimos 2 anos, e a gente achava até, a gente conversava isso um pouquinho antes em off, né, a gente achava que as coisas estariam se tranquilizando um pouquinho, mas precisamos estar atentos. Sempre atentos, sim. Estamos à disposição. Muito obrigado.